Quinta-feira, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. 1 Coríntios 14 e 32 que diz: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Continuando, meus irmãos, a nossa reflexão semanal, nossa leitura diária, hoje, na quinta-feira, nós temos aí o equilíbrio e o bom senso quanto aos dons, ou seja, quanto ou em relação aos dons, ao uso dos dons. 1 Coríntios 14 e 32, Paulo ensina a igreja em Corinto dizendo: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Um detalhe aí que os irmãos podem perceber, que os espíritos é plural. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Houve um tempo em que as pessoas falavam que o Espírito de Deus era sujeito ao profeta, que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Mas não tem base bíblica, pelo contrário. É o profeta que deve sujeitar-se ao Espírito Santo. E quando diz os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, está falando do espírito humano. Então, ou seja, alguém recebeu uma mensagem de Deus. Ele pode muito bem, no momento e na hora oportuna, entregar esta mensagem. O que havia em Corinto? Eles se reuniam para adorar a Deus no culto público e simplesmente eles davam vazão aos dons espirituais. Não havia ordem, não havia decência, um atropelando o outro, um falando por cima do outro, e ninguém entendia nada. Ninguém, na verdade, era edificado. Então Paulo está dizendo, primeira coisa, procure mais o dom de profetizar. Segundo, quem fala em língua consigo e com Deus. Se houver interpretação, tudo bem. Aí todas as pessoas que estão na igreja vão entender a palavra de Deus. O que Deus quer falar através daquela mensagem profética nas línguas estranhas. E outra coisa, e não é porque vocês profetizam, que é o dom que vocês devem buscar com mais zelo, porque edifica toda a igreja, é que vocês vão usar de maneira desordeira, não. Esperai uns pelos outros. Então perceba que Paulo fala para aquele que fala em língua, falar consigo e com Deus e às vezes calar-se dentro da igreja. E perceba que Paulo também fala que aquele que profetiza, espere um pelo outro. Então, ou seja, a pessoa que está ali no exercício do dom, ela não está possessa pelo Espírito Santo. Ela tem consciência, ela sabe o que está acontecendo. Sabendo do que está acontecendo, ela pode atuar de forma ordeira. Então, por exemplo, o pregador, o pastor está pregando, está ensinando a palavra de Deus, e a pessoa recebe uma mensagem, uma profecia, e levanta no meio da igreja e começa a dar aquela profecia. A pessoa sente de lá na outra pessoa e interrompendo totalmente a ordem do culto. Às vezes tem alguém ali que está ouvindo a palavra de Deus, e se alguém ficar, por exemplo, falando em línguas estranhas alto, como que aquela pessoa vai compreender de fato o que está sendo ensinado? Então é a respeito disso que Paulo está tratando. Ele não está proibindo o uso dos dons. O que ele está normatizando ali é a ordem, é a decência. É que eles devem conscientizar-se que os dons é para a edificação de toda a igreja, do corpo do Cristo, e não de apenas uma pessoa. Então, os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Por exemplo, acerca do batismo com o Espírito Santo, nós percebemos pelas páginas da Bíblia Sagrada que, de fato, não tem como a pessoa controlar. Enquanto Pedro estava pregando lá a palavra de Deus, de repente o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas estranhas e não deram mais ouvidos a que Pedro pregava.
Enquanto lá em Éfeso, na igreja em Éfeso, lá em Atos capítulo 19, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas e profetizar. Por quê? Porque é o batismo com o Espírito Santo, é o derramamento de poder. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo passaram aí 2, 3 dias falando em línguas? E a dar bom dia saía língua estranha. Foram carregadas para casa. Mas depois, com o passar do tempo, não é que a pessoa está dominando sobre o Espírito Santo ou está se esfriando na fé. É que o Espírito Santo vai aperfeiçoando aquela pessoa acerca dos dons espirituais. É somente isto. Então quem fica fora de si, possesso, são os endemoniados. São os espíritos malignos que subjugam o corpo e a mente daquela pessoa. Mas o Espírito Santo não. Então a pessoa que profetiza, ela sabe que está profetizando. A pessoa que fala em língua estranha, ela sabe que está falando. Então ela pode aumentar o tom, ela pode baixar o tom de voz. Entende? Então é isso que Paulo está dizendo. Não é a gente dominar sobre o Espírito Santo. Porque aí como vai ficar a regra, por exemplo, na igreja? A pessoa começa a atuar, exercer um dom dentro da igreja, por exemplo, de profetizar. O outro começa a exercer o dom de falar em línguas estranhas. E aí? Não podemos interromper, porque é o Espírito Santo que está lhes dirigindo. E se cada um tiver essa concepção, vai virar uma bagunça o culto. E sabemos que o culto era para a promoção, a edificação do corpo de Cristo. Então deve ser feito com ordem e decência. Então Paulo está dizendo, olha, tem que haver vamos dizer assim, uma norma, uma regra. Espera um pelo outro, espera um falar, depois você vai ter sua oportunidade. Enquanto profetiza, os outros irmãos vão estar ouvindo e vai estar julgando o que está sendo profetizado. Entende? Então promovendo o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então os espíritos dos profetas, são sujeitos aos profetas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.